que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste momento, ó Deus. Que esta palavra poderosa alcance todos os ouvintes, Senhor. Aqueles que estão aqui na igreja, os que nos acompanham pelas redes sociais, que todos possam ser impactados pelo poder da tua palavra e que haja transformação, haja mudança, Senhor, haja uma nova direção para nós. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta manhã é os vasos de misericórdia. Meus irmãos, o texto aqui é bem claro da visão que Deus deu ao profeta. Um texto simples. Qual era a simplicidade? Um homem, um oleiro, trabalhando, fazendo os seus vasos. Acredito que a maioria aqui já deve ter visto alguma cena, ou na internet, ou através de um filme, de uma pessoa que trabalha o barro. Então ele molha a mão, está sempre com a mão molhada, e está mexendo ali naquele pedaço de barro, formando o seu vaso. E ele trabalha nas rodas, porque aquele pedaço de barro fica rodando, para que ele possa moldar. Então é um trabalho artesanal, a digital. As mãos do oleiro fica no barro, fica naquele vaso, porque é um trabalho totalmente artesanal que ele está fazendo. E a visão de Deus para aquele homem trabalhador é a mesma que ele fala dele em relação a Israel, que é o seu povo, e hoje a nós que somos a sua igreja. Em cada um de nós existe a mão de Deus. As duas mãos de Deus estão trabalhando na nossa vida. Ele falou: vocês estão vendo aí como é que o oleiro trabalha com a mão ali no barro? Ah, mas desfez, estragou. Não, não estragou não. A gente pega e refaz. O Senhor está dizendo isso. Um ser humano, ele pode ser refeito nas mãos de Deus. Um ser humano, ele pode ter um novo sentido, uma nova razão, uma nova forma nas mãos de Deus. Quando o ser humano está nas mãos de Deus, ele está sendo moldado por Deus. E aqui, nós precisamos entender a soberania de Deus. Muitas pessoas abandonaram a soberania de Deus, achando que as coisas são feitas a partir do homem. Isso é fruto do humanismo. O humanismo, ele colocou o ser humano no centro das coisas. É como se tudo fosse feito a partir do homem. Um exemplo, nós estamos aqui na igreja. Se a igreja está cheia, é Deus. Se está vazia, a culpa é do homem. Exemplo fora daqui. Se um time de futebol ganha o jogo, o time é bom. Se perde, a culpa é do técnico. Então assim, sempre a humanidade está no centro das coisas. Se deu certo é porque a humanidade é boa. Se deu errado é porque existe um culpado que deu errado, porque não era para dar errado. Só que quem crê na palavra de Deus acredita o seguinte:
por trás de cada situação, existem as mãos de Deus trabalhando, existem as mãos de Deus operando. Tem coisas que saem do nosso entendimento, que a gente fica pensando por que essas coisas acontecem, mas quando nós aceitamos a palavra de Deus, nós entendemos que Deus está agindo. Quero mostrar também para vocês em Romanos, e trazendo agora para o nosso tempo, no capítulo 9, nós vamos ler aqui a partir do versículo 18. Logo, pois, compadece-se, falando de Deus, de quem quer, e endurece a quem quer. Essas mãos invisíveis de Deus trabalhando nas pessoas. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Quem pode resistir à vontade de Deus? Ninguém. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Olha a figura do oleiro aí de novo. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Veja, o Senhor, através da revelação que Ele dá ao apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte: nós que fomos chamados por Deus, fomos preparados por Deus, somos os vasos de misericórdia, aqueles que são chamados para compor a sua igreja, aqueles que são chamados para fazer parte da sua obra. Como que isso começou? Jesus, ele olhou para Pedro e falou: Pedro, tu és pedra, uma pequena pedra, uma lajota, uma pedra pequena, mas sobre esta pedra, aí quando ele fala esta pedra, ele está falando dele, uma rocha, uma pedra firme, uma pedra grande, uma pedra que traz firmeza. Eu edificarei, ele está falando dele, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus traz para si a edificação e diz que ele é a principal pedra, a pedra fundamental, e que nós somos construídos nele, e nos chama de igreja, a igreja, a palavra eclésia, significa como se nós fôssemos escolhidos dentre a multidão. Era o Senado romano, essa era a intenção. Então no Senado romano, o senador, o imperador escolhia dentre o povo algumas pessoas e trazia para perto dele, para que aquelas pessoas pudessem dar conselhos e falar e conversar com ele. Foi o que o Senhor Jesus fez. Ele nos chamou de todo este mundo e nos preparou e nos separou para estarmos aqui em torno da sua presença. É um chamado, igreja. Ele nos preparou como vasos de misericórdia. Você precisa olhar também para fora e ver os vasos da ira, preparados para a perdição. Infelizmente, nós vamos ter essa separação. Nós queremos que todos sejam vasos de misericórdia, por isso nós pregamos o Evangelho, para que as pessoas possam ser transformadas, mas nem todos vão ser, nem todos vão querer, nem todos estarão. Só que veja bem, como que o Senhor nos prova neste contexto? É que como Ele nos fez para a misericórdia, para a exaltação do seu nome, para dizer, olha como Deus é poderoso, Ele pode salvar. Quando uma pessoa olha para mim, olha para você,
fala assim, olha, se este homem está aí pregando, falando, eu também posso pregar. Quando alguém olha para você, irmã, e fala, olha, se esta mulher está aí pregando, está aí envolvida com as coisas de Deus, eu também posso ser. Nós somos um sinal para as pessoas que ainda quiserem entrar na presença de Deus, entrarem. Porque se Deus fez a obra nas nossas vidas, Ele é poderoso também para refazer esses vasos que estão lá fora, que estão distantes da sua presença. Quando nós cremos nisso e confiamos no Senhor, Ele pode operar, Ele pode agir, Ele pode mudar a configuração do vaso e transformar o vaso que era para a ira para um vaso de misericórdia. Por isso a pregação do Evangelho existe. Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, Ele fez o convite, quem quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O convite é para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O convite é para todos. Então todos que quiserem podem ser transformados em vasos de misericórdia. Só que nós temos que entender, há vasos que são para a ira e há vasos que são para a misericórdia. Nós pregamos para que Deus possa fazer a obra, porém nós temos que entender que em algum momento as pessoas vão rejeitar, em alguns momentos as pessoas vão virar as costas, e nesses momentos nós não temos que sentir culpa, nós não temos que sentir peso. Por que o fulano não quer? Por que o ciclano não quer? Eu oro tanto, eu peço tanto. Continue orando, continue pedindo, mas deixa o Senhor, que é o poderoso, que tem as mãos poderosas, trabalhar na vida dessas pessoas. Irmãos, é duro isso que eu vou falar, mas nós precisamos entender. Você não muda ninguém e eu não mudo ninguém. Só o Senhor, que é o dono, que é o homem que põe a mão no barro, é que pode mudar a vida de uma pessoa. Entende? Então, não se sinta culpado porque você já pregou, já falou, já orou e não aconteceu nada. Fica tranquilo, continue trabalhando, continue fazendo a sua parte. Por quê? Nós somos o vaso de misericórdia. O Senhor se revela através de nós, mas nós não somos o oleiro. Entende? Não adianta as pessoas falarem, porque o pastor precisa agir na vida de tal pessoa, ou o líder tal precisa agir, ou a irmã precisa fazer alguma coisa pelo seu marido, porque as receitas são essas. Ó, irmã, você tem que fazer isso. Ó, irmão, você tem que fazer tal coisa para sua mulher. Nada disso, irmão. Nós temos só que continuar sendo vasos de misericórdia. A nossa função já foi definida. Não é nada que nós vamos fazer que vai mudar a outra pessoa. Não é nenhuma atitude nossa que vai mudar. Eu vejo, irmãos, as pessoas aí dando depoimento na internet. Tem um ex-jogador famoso de futebol, que é o Kaká. Ele fala que ele fez de tudo para que a esposa dele não quisesse deixá-lo. Ele fez tudo que fala no livro. Tem um livro que existe por aí, que as pessoas têm que ter ações de dia e de noite, são 40 dias, ele fez 80. Ele foi, ajudou, fez de tudo que ele podia, mas a mulher simplesmente disse, eu não quero mais, e foi embora. Então, no caso dele, ele dá o depoimento dele, o testemunho dele, falando, olha, não foi por falta de eu fazer nada, mas tudo que ele fez não mudou a mente da ex-mulher dele e a cabeça dela. Agora ela deu uma entrevista dizendo que se arrependeu, mas era tarde, que ele já casou com o outro, acabou. Entendeu? Porque o que acontece? Às vezes, irmãos, a outra pessoa, ela não quer deixar Deus trabalhar na vida dela. E ela fica se esquivando, ela fica saindo. Um dia Deus pode trabalhar? Pode. Eu dei esse exemplo aqui para vocês de uma pessoa famosa, mas isso serve para tudo. Porque às vezes, irmãos, nós queremos tomar o lugar do oleiro e botar a mão na pessoa. Eu quero, eu vou pegar. Irmão, você é só um vasinho, irmão. Você não tem mão para mexer com isso, não. Você entendeu? Você não tem força para mudar ninguém. Você entende? Você olha para uma pessoa
E você fala, poxa, eu queria tanto que ele fizesse diferente. Então você fala, Senhor, coloca as tuas mãos poderosas, as duas, naquele vaso ali e vai trabalhando. Irmão, se Deus não trabalhar, nenhum de nós pode trabalhar. A gente pode aconselhar, a gente pode pregar, a gente pode orar, a gente pode ministrar, mas nós não podemos pegar aquela pessoa e obrigá-la a ser o que a gente quer, você entende? Obrigá-la a fazer o que a gente quer. Então, descansa o seu coração. Você já orou? Você já colocou nas mãos de Deus? Então, continua ali na sua posição de vaso de misericórdia. Se um dia Deus quiser fazer a obra, Ele vai fazer. Existem pessoas que oraram 30 anos por uma pessoa, 20 anos, 50 anos, até que aquela pessoa mudou. Mas isso não pode trazer uma aflição no seu coração e na sua mente, dizendo assim, olha, eu vou dar um prazo para Deus. Não, irmão, não. Ele é o Senhor. Você é só vaso. Você não tem como falar com Deus. Ai, Deus, se Deus não operar até o final desse mês, então vai ficar ali com raiva, mas não vai acontecer, porque nós estamos na posição de vasos. Deus pode trocar lá e mudar. Nós já vimos hoje aqui no texto que sim, Deus tem poder para botar as mãos nas pessoas e transformar. Tanto é que quando Deus coloca as mãos, a gente fica assustado e fala, meu Deus, é a mesma pessoa, ele é totalmente diferente, ele é outra pessoa, porque Deus colocou as mãos. E aí nós somos testemunhas disso. Nós somos fruto disso. Então a gente sabe. Agora, irmão, não vamos forçar, sabe? Não vamos ficar ali tentando mudar uma pessoa do nosso jeito, porque se nós fizermos isso, nós vamos nos frustrar e às vezes nós vamos correr até risco da gente virar o vaso da ira. Por quê? Porque a gente não está vendo acontecer e vamos guardando aquilo dentro de nós e não podemos fazer isso, irmão. O Senhor, Ele está com as suas mãos nas pessoas. Ele está trabalhando. Eu sei que Ele está trabalhando, você também, pela sua palavra. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar orando para que Deus transforme vasos de ira em vasos de misericórdia. Nós vamos continuar na nossa posição diante de Deus, fazendo a obra do Senhor. Esse é o nosso papel, é orar, é interceder, é colocar nas mãos de Deus. Todas as vezes que nós estamos orando por alguém, pela transformação, pela salvação, pela cura, pela renovação, nós estamos cumprindo o nosso papel diante de Deus. Nós não temos, irmãos, poder de interferir na história, mas o nosso Pai tem. Entende? Então a gente pede para Ele, Senhor, Tu tens o poder de dar mais uma chance, Tu tens o poder de agir, Tu tens o poder de tocar. Então quando a pessoa pede, o Senhor, Ele pode fazer. Então nós vamos estar na porta dEle todos os dias batendo, falando, Senhor, por favor, transforma esse homem, transforma esta mulher, haja neste jovem, haja nesse adolescente, haja nessas crianças. Só Tu podes fazer, só Tu podes agir, só Tu podes operar. E aí, irmão, Deus vai operando, Deus vai agindo. A minha esposa estava orando por uma pessoa aí, eu fiquei até assustado, porque ela falou assim, Deus, dá um susto nessa pessoa, faz ela tomar um susto, para ela aprender. Eu falei, meu Deus, não quero nem que ela ore por mim, o que ela vai pedir? Mas eu fiquei, meu Deus. Agora, sabe o que aconteceu, irmão? Deus deu um susto na pessoa, de verdade, a pessoa ficou assustada. Eu fiquei assim, meu Deus, não quero nem... Olha só, e é verdade, a pessoa tomou um susto lá pro lado dela, ficou verdadeiramente assustada, que alguma coisa aconteceu, porque às vezes a pessoa está indo num rumo e só Deus pode trabalhar. Ela continua como boazinha, mas eu sei que foi ela que orou. Ela sorriu, olha o jeitinho dela. Mas ela orou isso. É, irmãos. Entendeu? Você pode estar lá igual a minha esposa sorrindo. E você está orando a Deus. Dá um susto nele. Dá um susto nela. Aí quando a pessoa toma um susto e vem te contar, eu tomei um susto, você fala assim, vem cá. Entendeu? Porque só Deus é que pode fazer esta obra poderosa. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos. Pai Todo-Poderoso, nós, Senhor, entendemos o nosso papel na Tua presença. Nós entendemos